Fala pessoal, tudo bem? Eu vou. Nós fizemos um exercício que a gente abordou praticamente tudo que a gente viu e eu prometi gravar um vídeo mostrando como que eu fiz esse exercício, tá? E aí vocês vão acompanhando esse vídeo junto com aquele material que é o gabarito que eu mandei para vocês, ok? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso caso. O pesquisador aqui está avaliando a variação do salário, né, ao longo de 3 anos diferentes. Aqui a gente tem informação idade. Nós temos aqui também nessa empresa, né, que eles analisaram se eu não me engano, são 36 trabalhadores, número de filhos, grau de instrução e se ele é casado ou solteiro. Então aqui a gente tem uma variável categórica binária, nós temos aqui uma variável categórica ordinal, nós temos aqui uma variável quantitativa, então é bom a gente ajustar aqui no próprio JASP e chamar ela de variável o quê? Quantitativa. Todas essas variáveis aqui, elas são quantitativas, né? Tanto número de filhos, salariedade, sendo que número de filhos é uma variável discreta, porque ela não aceita o que? Ela é uma contagem, ela não aceita decimal, ok? Bom, a primeira coisa que a gente fez, que eu pedi, foi para descrever as hipóteses, né, do estudo. Então, a grande hipótese desse estudo é justamente com relação. A gente tem várias hipóteses, né? Então, aliás, vai depender da pergunta aí do que a gente está falando. Então, a primeira pergunta foi: descreva cada uma das variáveis presentes no banco de dados e qual o nível de mensuração de cada uma delas. Ou seja, se são categóricas ou quantitativas, tá? Então eu descrevi isso aqui agora, falando de cada uma dessas variáveis. A gente vai para a pergunta 2. Construa tabelas de frequência para os dados referentes ao grau de instrução, estado civil e região de origem. Então, o que a gente quer justamente na tabela de frequência é observar o número de acontecimentos para cada uma dessas variáveis. Deixa eu apagar todos os testes aqui. Certo? Então a gente vai pegar um teste binomial, não que a gente vai fazer um teste binomial, mas a gente pode utilizar esse teste para justamente fazer essa análise com relação às minhas variáveis. Então o que eu trago aqui? A gente tem aqui, deixa eu ver aqui, pronto. O que a gente tem aqui? Nós temos aqui a minha variável de agrupamento, a minha variável independente, né? Que é justamente o estado, aqui, grau de instrução e origem, certo? E aí aqui ele me traz uma contagem para casados e solteiros, me traz uma contagem para primeiro, segundo e terceiro grau e me traz uma contagem aqui para capital, interior e outro. E aqui ele me traz o valor total, né, são 36 trabalhadores, e aqui a proporção de número de casados e solteiros. Então, como é que você pode interpretar isso aqui? Que dentro da variável independente estado civil, nós temos 55,6%, né, é só você multiplicar por 100, de casado e 44,4% de solteiro. E em relação ao primeiro e segundo grau superior, nós temos 33,3% de primeiro grau, 50% trabalhadores que estão no segundo grau e uma porcentagem menor de trabalhadores que estão no grau superior. E assim, da mesma forma, a origem. Então, se você multiplica por 100 essa proporção, você acha essa frequência dessas pessoas dentro desses grupos. Era isso que eu estava pedindo, tá bom? Certo. Vamos lá, agora a gente vai ver aqui. Presente salário médio é a idade média dos solteiros e casados, né? Então aqui a gente pode fazer isso no descritivo. Eu quero salário e eu quero idade. Eu quero agrupar isso por salário médio, idade média de solteiros e casados. Então eu vou agrupar por estado civil.
E aqui ele me traz essa informação, né, em que eu tenho aqui o salário médio do casado é 12,12, o salário médio do solteiro é 9,8, a idade média é 35,15 e do solteiro é 33,8, ok? A próxima questão, a gente vai falar aqui apresente um histograma de distribuição da variável número de filhos e tente descobrir qual que é o tipo de distribuição que essa variável segue. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui em descritivos, número de filhos, nós vemos aqui em estatística, em plots básicos, distribuição, e aqui a gente vê que eu tenho essa distribuição aqui, né? Se fosse uma distribuição normal, a gente esperava alguma coisa próximo disso aqui, tá? E é esperado, sendo uma contagem, a gente vê uma distribuição parecida com isso. E essa distribuição está mais parecida com uma binomial negativa, tá? Você pode ver as opções de distribuição dentro de Distributions, tá? Se você não vê isso aqui, você pode clicar nessa cruzinha e pedir ele para adicionar esse agrupamento aqui, ok? Bom, nesse sentido, a gente tem aqui as distribuições possíveis para variáveis contínuas, as distribuições possíveis para variáveis discretas. E aí a gente tem várias delas, geralmente esse tipo de variável, que é uma variável discreta, contagem, ela tem uma distribuição de Poisson, mas a gente viu aqui que ela tem uma distribuição binomial negativa, tá? Pelo formato desse histograma. Bom, vamos ver aqui. Compare estatisticamente, né, com o alfa de 5% se há diferença na variável salário, 2, e na idade média em função das regiões de origem dos trabalhadores no grau de instrução que representa, no grau de instrução, represente os dados de forma que temos apresentados no curso. Então, a primeira coisa que a gente tem, aí aqui a gente já tem uma análise já, né? A gente está fazendo uma pergunta. A gente quer saber se existe uma relação aí entre os valores diferentes observados dentro da variável grau de instrução. E para a gente entender o teste, a gente tem que entender exatamente qual que é o que esse teste está pedindo, o que essa pergunta está falando, né? Então a pergunta fala que a hipótese da idade em relação, desculpa aqui os defeitos, em relação ao grau de instrução. Então a hipótese é justamente isso, se idade tem alguma relação com grau de instrução, certo? Pronto. Então é isso que ele está pedindo. E aí quando a gente pensa no teste, né, qual teste que a gente vai utilizar, certo? Para ver isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente quantos grupos eu tenho, né? Então, se eu penso em grau de instrução, eu tenho 3 grupos, né? O primeiro, o segundo grau e o completo. E nesse sentido, eu tenho que pensar também na distribuição da minha variável salário, tá? A próxima questão, a gente vai avaliar, deixa eu mostrar para vocês, aqui. Compare estatisticamente com o alfa de 5% se há diferença na variável salário, salário 2, e na idade média em função das regiões de origem dos trabalhadores e no grau de instrução, tá? Dentro disso aqui, qual que é a minha hipótese nula? O grau de instrução não influencia na variação da idade. E a hipótese alternativa é que o grau de instrução influencia na variação da idade, certo? Bom, então vamos responder essa pergunta. Vamos olhar idade e grau de instrução. Está aqui para o JASP. Então eu vou observar aqui primeiro eu vou ver a distribuição dos meus dados, né? Então a gente está fazendo a pergunta em relação a salário 2 e eu estou fazendo a pergunta em relação ao grau de instrução. Então vou fazer todo aquele processo que a gente faz, colocar o Shapiro-Wilk, vou colocar
meu gráfico de distribuição, certo? E vou colocar o meu QQplot. Olhando o histograma, a gente não consegue enxergar uma distribuição normal aqui. E a gente vê o mesmo para os QQplots, tá? A gente vê que essa amostra ela tem um comportamento assim, essa aqui tem um comportamento quase em S, né? E essa aqui, a gente vê esses desvios aqui, tá? Então, eu vou tratar isso aqui como uma amostra, como uma distribuição não normal. Eu não vou tratar isso como uma distribuição normal. E pensando nisso, a gente observa que a gente tem um outlier aqui, talvez esse aqui seja um outlier, esses aqui, mas eu não vou preocupar muito com isso, porque como eu vou usar um dado não paramétrico, o teste não paramétrico ele transforma os valores em postos. Então, nesse sentido, você minimiza um pouco o problema dos outliers, tá? Então, eu defini que a amostra, a minha amostra não tem uma distribuição normal, não tem uma distribuição normal, certo? Ponto. Então, eu vou fazer um teste não paramétrico. Qual o teste não paramétrico que eu vou fazer? Vai ser a versão não paramétrica do ANOVA, que é o Kruskal-Wallis. Então, eu vou vir aqui em ANOVA. Salário 2. Grau de instrução. Tá? E eu vou olhar aqui embaixo e vou trazer o meu valor do Kruskal-Wallis. Então vamos interpretar isso aqui. Tá aqui. Ele me traz um P menor do que alfa. Eu tenho o valor do teste, os graus de liberdade e o P menor que alfa. O que esse P menor que alfa quer dizer? 2 varia significativamente entre os diferentes graus de instrução. Que é esse resultado aqui. Aqueles que completaram o ensino médio têm um salário maior comparado àqueles que completaram apenas o ensino fundamental, teste de Dan. Bom, o que eu fiz aqui, né? Uma vez que a gente teve essa observação de que eu tenho um valor estatístico, né? Ou seja, eu sei que existe uma diferença entre os meus grupos, que eu possa atribuir essa diferença à variação desses grupos com relação ao salário, eu vou aplicar um pós-teste. E o pós-teste que eu vou aplicar, uma vez que meu dado não é paramétrico, é o Dan com uma correção de Bonferroni. Tá? Vamos interpretar esse pós-teste. Deixa ele revisar aqui. Vamos ver se ele vai. Aqui eu tenho que jogar para cá. Só que, como eu utilizei um teste não paramétrico, a minha tabela importante é a tabela de Dan. Tá? Então, quando a gente observa aqui, entre primeiro e segundo grau, a gente vê que a gente tem uma diferença aqui no meu valor de Z. Já observa que não é média, olha que interessante. Já que eu estou usando uma tabela de pós-teste, que eu estou trabalhando com valores não paramétricos, né? A gente teve uma transformação de dados. Certinho. Então, eu observo essa diferença e eu vejo que o P dessa diferença é menor do que alfa, ou seja, eu realmente posso falar que existe uma diferença estatística com relação ao valor de salário entre primeiro e segundo grau, sendo que as pessoas do segundo grau recebem um salário maior, certo? Mas quem que eu tenho que olhar realmente? Eu tenho que olhar o P de Bonferroni, que é 0,021. Entre primeiro grau e grau superior, eu tenho uma diferença de menos 1,9, tá? Ou seja, grau superior recebe mais que primeiro grau. No entanto, essa diferença que eu estou observando, ela não é estatística, ela não é menor que alfa. Entre segundo grau e superior, a minha diferença é muito pequena. Olha que interessante, o superior ele recebe um pouquinho de nada a mais do que o segundo grau. Só que a gente viu que essa diferença é pequena e, consequentemente, eu tenho um P aqui próximo de 1, ou seja, está me falando que esses valores são praticamente o quê? Iguais, tá? Então, foi isso que eu contei nessa parte aqui, tá? Com relação ao pós-teste. A diferença observada entre aqueles que completaram o ensino fundamental e aqueles que completaram o ensino superior não foram atribuídos ao grau de escolaridade. Teste de Dan P maior que alfa, ok? Bom,
Agora, qual que é a diferença observada entre salário entre os indivíduos da capital e do interior? Agora a gente vai ver a questão do salário 2 com relação à origem, né, desses trabalhadores. Então eu preciso ver a distribuição, né, deles, certo? Então eu vou vir aqui no descritivo, vou colocar a origem aqui para poder dividir os grupos, salário 2, e vou pedir o meu basic plot, vou pedir o meu kkplot e vou pedir aqui o meu Shapiro-Wilk, tá? Então, quando a gente observa os dados, a gente vê esse comportamento aqui das amostras, ok? Esse comportamento aqui das amostras. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Só mudar a cor para cá. Então, nesse sentido, eu tenho algumas que desviam, tem um desvio de normalidade e outras que não, certo? Então aqui, aqui. E aí eu desço para cá, deixa eu ver aqui um pouco. Eu tenho essa aqui também que tem um desvio aqui, eu tenho alguns outliers aqui. Bom, observando esse tipo de comportamento, né, isso aqui sugere que seja um outlier, né, na questão do salário 2. Eu vou tratar isso aqui como uma amostra não paramétrica, também baseado nessa questão aqui do Shapiro-Wilk. Eu tenho dois grupos aqui, esse grupo aqui, Shapiro-Wilk me fala que ele não é normal, aqui ele me fala que ele está beirando ali, a diferença estatística está bem próximo de alfa. Então eu vou considerar como parâmetro. Tá. Uma vez que eu considerei como parâmetro, eu vou fazer o meu ANOVA, eu vou ir na parte do ANOVA, vou colocar aqui minha variável independente, a minha variável dependente. Vou colocar a minha informação não paramétrica. Está aqui, certo? E o que a minha tabela me mostra? A minha tabela me mostra que quando eu comparo a variação do salário em relação à origem, eu tenho um valor do teste, um grau de liberdade, e eu tenho um valor de P. E esse P é maior que alfa. Então vamos lá para o nosso texto, para a gente poder ver aqui. Então, o que a gente observa aqui? Que a diferença observada no salário entre indivíduos da capital, do interior e dos outros lugares não foram atribuídas à sua origem. É uma outra coisa que a gente não sabe o que é, mas não pode ser atribuída à sua origem pelo fato do teste ser maior do que alfa. A próxima questão é: verifique se a interação das variáveis estado e grau influenciou na variável salário. Tá? Então, a gente está vendo aqui a variável salário 1. Então, aqui a gente viu a variável, deixa eu só ver aqui, salário 2. Então, nós vamos ver aqui a variável salário 1, certinho. Então, aqui eu já estou falando uma coisa, a interação entre variável estado civil e grau de instrução. São duas coisas. Então, eu tenho duas variáveis independentes. Então, se eu tenho duas variáveis independentes, eu tenho que pensar no two-way. Então, eu venho eu venho aqui em ANOVA, eu quero ver a questão do estado civil e grau de instrução, certo? Estado civil e grau de instrução em relação à minha variável salário. Então eu tenho aqui a minha tabela, eu vou analisar essa tabela depois. Eu vou colocar aqui, eu vou precisar do tamanho do efeito. A gente tem os termos do modelo. A gente precisa olhar a homogeneidade desse modelo. Então, o que esse teste de homogeneidade me traz? Né? Ele me traz que a variação entre os grupos, ou seja, a minha variação observada entre os grupos que estão atribuídos aqui à ANOVA, ela é maior do que alfa, ou seja, eu não preciso assumir nenhum tipo de correção aqui, tá? Uma outra coisa que é muito importante você observar é o kkplot dos resíduos. Por quê? Um dos pressupostos da ANOVA, tá? Então, olha só, um
um dos pressupostos da ANOVA é que os resíduos têm uma distribuição normal, tá? E uma vez que eu observo esses resíduos aqui, a gente vê, deixa eu colocar aqui, isso, deixa eu tirar, pronto. A gente observa aqui que eles têm uma distribuição aqui, normal, o desvio de normalidade aqui é pequeno, o que me deixa mais tranquilo de olhar esses dados com o ANOVA, tá? Certo. Feito isso, o que a gente faz? A gente vai analisar essa tabela aqui. E essa tabela, se a gente observar, ela possui 4 linhas, né? Essa linha aqui, ela me mostra os casos entre os grupos Estado Civil, tá? Aqui é a soma dos quadrados, aqui são os graus de liberdade, aqui é a média dos quadrados, que é justamente a divisão desse valor por esse aqui. E aqui eu tenho um F. O que é esse F aqui? Esse F é justamente a divisão desse valor, ou seja, o tanto que o meu modelo prova, o tanto que o meu modelo acerta, né, com relação à variação do salário com o Estado Civil, em relação ao tanto que o meu modelo não acerta. E deu um valor de 1,77, tá? Com um P o quê? De 0,193. O que quer dizer esse P aqui? Esse P quer dizer que eu não posso atribuir a variação observada em salário entre casados e solteiros, tá? Tanto que o F ele é relativamente pequeno, né? É só de 1,7. Grau de instrução, olha que interessante, eu já tenho uma soma dos quadrados bem maior do que o Estado Civil, né? Então eu divido isso aqui por 2 e eu acho a média dos quadrados. Eu divido isso aqui pelo tanto que meu modelo não consegue provar o que estou observando com relação ao salário, e eu acho um valor de F. Eu observo que esse valor de F, de grau de instrução, é muito maior que o valor de F de Estado Civil. E ele tem um P que é significativo, e ele tem aqui um valor de efeito que agora faz sentido eu olhar, uma vez que meu P é o quê? Significativo. Então a gente vê aqui de cara que grau de instrução é um agrupamento, que é uma variável que influencia mais do que Estado Civil. Mas eu pedi também para olhar a interação entre Estado Civil e grau de instrução. Então eu tenho um sum squares um pouco maior do que Estado Civil, mas menor do que grau de instrução, dos graus de liberdade, a média dos quadrados, e o valor de F e o valor de P. E a gente vê que o valor de F, quando eu faço a interação, não tem muita relação, não tem muita diferença quando está Estado Civil sozinho. Então, realmente, quando eu analiso a variável salário e eu peço para analisar entre esses grupos Estado Civil e grau de instrução e a interação entre os dois, quem é mais importante? Grau de instrução, tá? Bom, então eu fiz essa interpretação, agora eu quero ver entre grau de instrução onde que eu tenho essa diferença. Ou seja, eu vou fazer um pós-teste. E aí, eu vou fazer o pós-teste, eu vou pedir o pós-teste só de grau de instrução, tá? Não vou pedir da interação, porque não deu estatístico. Não vou pedir de Estado Civil, porque não deu estatístico. E aí, o teste de Tukey. E vamos procurar aqui, achei. Está aqui. Então, o que esse teste me mostra? Ele me mostra que entre primeiro e segundo grau, eu tenho uma diferença, tá? Essa diferença é de menos 3,1, a média. Eu tenho um valor de P aqui. E eu tenho um valor de P de Tukey bem próximo de quê? Bem próximo do significante, né? Mas não é significante. Eu tenho um alfa aqui maior que... Eu tenho um P maior que alfa. No entanto, quando eu comparo primeiro grau e grau superior com relação ao salário 1, eu tenho uma diferença de menos 8,7 de salário. Ou seja, o superior recebe mais que o primeiro grau. Sendo assim, e o P, um P menor que alfa. Então, eu posso considerar isso aqui uma diferença estatisticamente significativa. Em relação ao segundo grau superior, eu tenho uma diferença de menos 5,59, né? Então, o superior recebe mais que o segundo grau. E com o P também, que é significativo. Então, em relação a salário, né, a gente consegue ver uma diferença entre primeiro grau e grau superior,
sendo que o superior é maior, entre segundo grau e grau superior, sendo que o superior é maior, e uma diferença quase estatística entre o primeiro e o segundo grau, tá? Bom, sendo assim, a gente consegue interpretar esses dados, né? A nova de duas vias foi escolhida pelo fato de avaliarmos os efeitos de duas variáveis independentes, né? A tabela da nova apresenta os resultados das análises da variância, né, de salário, e foram analisados graus de estado civil e interação entre os dois. Aqui a gente traz o resultado do F com os graus de liberdade, né, em relação ao grau de instrução, está lá na tabela. O grau de instrução pode explicar 41,2% da variação do salário dos trabalhadores, sendo considerado um efeito moderado com eta ao quadrado de 0,412. Onde que eu achei essa informação? Essa informação a gente chama de poder de efeito. Esse poder de efeito a gente encontra, a gente está estimando o poder de efeito através do eta ao quadrado, tá? E é esse valor aqui, ok? Então, assim, faz sentido eu mostrar o poder de efeito? Faz, porque o meu P é significativo. Faz sentido eu mostrar esse poder de efeito? Não faz por dois motivos. Primeiro, o meu P não é significativo, e segundo, é um poder de efeito muito pequeno, tá? Então, sendo assim, a gente pode também trazer essa informação. Agora, o fato do trabalhador estar casado ou solteiro não influenciou, né, na variação do salário recebido pelos trabalhadores. A interação de grau de instrução e estado civil não influencia no valor recebido de salário entre os trabalhadores. F230, 2,04, P de 0,152. Bom? Segundo o IBGE, a média de idade da população de São Paulo é de 31 anos. A amostra apresentada possui uma diferença significativa na média da idade em relação à estimativa da média populacional? Se eu estou querendo comparar a idade média desses trabalhadores que foram avaliados com a idade, o valor da população de São Paulo, da média da população de São Paulo, eu estou comparando a média de um grupo com um valor. Então, quando eu não estou comparando dois grupos, mas sim um grupo com um valor, eu penso no teste de uma amostra, ou teste para uma amostra, o teste T para uma amostra, tá? Bom, então o que a gente pode ver, a gente vai fazer isso. Então, deixa eu alterar aqui. Eu vou dar uma olhada, já que eu estou querendo ver idade, eu vou dar uma olhada na distribuição para a gente ver se a gente vai usar um teste para uma amostra que é paramétrica ou não. Então, eu vou colocar a idade aqui, pedir a estatística, tá? Chaper-Wilk. Pedir o meu plot, o meu QQ-plot, e a gente observa aqui, né, deixa eu colocar a linha, a gente vê que ela tem uma distribuição bem próxima da normal, com um P de 0,99 e com pouquíssimo desvio de normalidade. Então eu vou considerar a minha amostra o quê? Paramétrica. Agora eu vou para o teste T, vou achar o teste para uma amostra. Vou colocar aqui a minha variabilidade, vou colocar aqui o meu valor de referência, que é 31, né? Foi o pedido lá no meu problema aqui, 31 anos. E eu vou fazer um plot aqui para a gente mostrar isso. Deixa eu colocar um bar plot, pronto. E olha que interessante, o que ele está mostrando aqui? Primeiro, o que a gente traz aqui? Eu tenho o valor do T, os graus de liberdade, e eu tenho aqui que meu P é menor do que alfa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha média observada, que é por volta, se eu não me engano, são 35 anos, a minha média observada no meu grupo de trabalhadores é significativamente maior do que a minha média observada no estado de São Paulo. Tá? É isso o resultado. Então, quando a gente volta para cá, a gente pode ver que o teste escolhido foi o teste T bicaudal para uma amostra. Por que bicaudal, né? Foi bicaudal porque eu estou procurando o quê? Eu estou procurando a diferença, né? Se existe uma diferença. Eu não fiz nenhuma pergunta com relação ao fato se essa minha média ela é maior do que a média de São Paulo, ou se essa minha média da idade de trabalhadores ela é menor que a
que é a cidade de São Paulo. Eu pedi o quê? Uma diferença, tá? Então, por isso que é um teste o quê? Bicaudal. Para uma amostra, pelo fato dos dados e idade assumirem todos os pressupostos do pedido, normalidade e amostras de independência. E pelo fato de comparar a média da idade do grupo estudado com um valor fixo, 31 anos. A média do grupo de trabalhadores estudados difere da média da idade de 31 anos de São Paulo, da população de São Paulo. E aqui eu trago as informações aqui do meu teste, tá? Bom, vamos para a próxima questão. O salário dessa amostra foi medido em 3 anos seguidos, 2006, 2007 e 2008. Houve diferença entre o salário ao longo do tempo? A primeira coisa que a gente tem que observar nessa pergunta, né? Então a gente observa aqui nos dados que eu tenho 3 momentos de salário, tá? Um salário 1 e um salário 2. E eu entendi que esses momentos aqui são momentos em que eles perguntam quanto que eles estão recebendo ao longo de 3 anos, né? São momentos diferentes. Então, o que você entende disso aqui? Que esse indivíduo aqui, né? Eu tenho esse aqui eu tenho um indivíduo. E dentro desse indivíduo, eu tenho uma amostra desse indivíduo, uma amostra do mesmo indivíduo e outra amostra do mesmo indivíduo. Então, quando a gente olha o salário em relação ao tempo, podemos observar que os grupos são repetidos, ou seja, pareados. Então, a gente vai observar aqui que esses grupos são repetidos e pareados, então nós temos que usar um teste que aceita grupos pareados, certo? E a gente vê que a gente tem mais de um grupo, mas a gente tem mais de 2 grupos, o grupo 1, salário 1 e salário 2. Bom, sendo assim, a gente vai trabalhar, né, com uma nova e uma nova de medida repetida. Por que a nova de medida repetida? Porque meus grupos são pareados. E por que uma nova? Porque eu tenho mais de 2 grupos. Então, o que é esse fator que varia dentro do indivíduo? É o tempo que foi coletada essa informação do salário. Então, eu vou colocar aqui o que? Tempo. E aí, eu tenho 2 níveis? Não, eu tenho 3 níveis. Né? Eu tenho um momento 1 de coleta de salário, um momento 2 e um momento 3. Então, eu vou chamar aqui de level 3, certo? Aí, eu tenho aqui agora 3 célulazinhas que eu posso incluir o meu salário 1, o meu salário 2 e o meu salário 3. Então, deixa eu voltar aqui. Meu salário 2 e o meu salário 1 e meu salário 2. Tá? Certo. Bom. Ok. Agora a gente vai ver aqui com relação ao tamanho do efeito, né? Deixa eu ver o que nós temos em modelo. O modelo está ok. Eu tenho aqui, eu preciso verificar o teste de esfericidade, tá? Bom, o que é a esfericidade, né? Esfericidade é uma condição em que as variâncias das diferenças entre todos os pares possíveis de condição dentro do sujeito, né? Então, dentro de uma mesma linha, como é que é a variação entre os momentos de salário? Bom, esse teste, o teste de Malklin, ele me traz justamente se eu estou aceitando ou não essa esfericidade, né? Se esse meu grupo ele tem esfericidade ou não, ou se eu não violei isso aqui. E a gente observa que meu P é menor do que alfa, ou seja, eu violei o princípio da esfericidade. Quando acontece isso, eu tenho que fazer uma correção. E eu tenho 2 correções, a correção de Greenhouse, né, e a correção de Hind. A gente chama isso aqui de correção do epsilon, tá? Bom, lá na nossa aula, a gente trouxe que quando, eu estou até lendo aqui do lado, mas quando eu tenho um valor, quando o epsilon
do greenhouse gas é maior ou igual a 0,75, ou seja, quando o epsilon do greenhouse gas é maior ou igual a 0,75, eu vou usar a correção de Hind e Feld, ou seja, eu vou usar essa correção. Agora, quando eu tenho um epsilon menor que 0,75, eu vou usar o próprio greenhouse gas, certo? Então eu vou ficar com a correção de Hind-Feld. Então eu vou colocar aqui Hind-Feld, vou tirar isso aqui, tá? Então a gente vê aqui que ele aplicou essa correção aqui no meu valor, tá? Aqui, certo? Ok. Bom, então o que a gente observa então? De novo, eu tenho uma coisa muito parecida, eu tenho o tempo, tá? Que é o que está variando entre os indivíduos, a minha correção da esfericidade, que eu precisei aplicar por causa do teste de Malcolm, deu menor que alfa, a soma dos quadrados, né? O meu grau de liberdade, eu tenho aqui a divisão da soma dos quadrados pelo grau de liberdade, achando a média dos quadrados, eu tenho um valor de f. E olha que interessante, esse valor de f é menor do que 1, certo? O que significa isso? O que significa o meu valor de f ser menor do que 1? Significa que o meu modelo não explica nada, ou seja, o tempo não explica em nada a variação do salário, ok? Então, não é à toa que meu P não é estatístico, é um P maior que alfa, tá? E eu tenho um poder de efeito também o quê? Baixíssimo. Então, isso aqui me mostra que eu não posso atribuir a variação do salário entre indivíduos ao tempo, tá? Sendo assim, vamos ver o que a gente escreveu. A nova de medida repetida foi realizada pelo fato dos grupos serem pareados. Além disso, os dados foram tratados como normais e amostras independentes. Amostras, não grupos. O teste de W de Malcolm foi utilizado para verificar o pressuposto se a homocedacidade foi violada. Eu escrevi errado aqui, tá? Deixa eu corrigir aqui. Enfim, não é homocedacidade, eu vou ter que mandar outra coisa. É esfericidade, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Então eu vou corrigir isso. Beleza. Vamos lá. A tabela apresenta os efeitos dentro do sujeito para a variável salário em uma nova de medidas repetidas, considerando a correção de esfericidade de Hind e Feld. O salário não variou ao longo dos anos, né? Então, ou seja, ele não variou, ou seja, o tempo não influenciou nesse comportamento do salário, tá? Agora, olha só, o salário dessa amostra foi medido em 3 anos seguidos, 2006, 2007, 2008. Houve diferença entre os salários ao longo do tempo em relação ao grau de instrução? Então, perceba o que eu estou fazendo. Aqui, eu pedi para mim poder avaliar o salário ao longo dos 3 anos. Eu não agrupei ninguém, eu não coloquei mais nenhuma variável. Aqui eu estou agrupando, tá? Ou seja, eu quero ver em relação ao grau de instrução. Então, isso é interessante. Por que é interessante? Porque eu estou inserindo mais uma variável para mim poder entender o comportamento desse salário ao longo desses anos. Então, aqui de novo eu vou colocar tempo. Aqui novamente eu vou escrever o level 3, porque são 3 tempos, 3 momentos que eu estou avaliando esse salário. Ok. E aqui eu vou colocar o salário. Vou colocar o salário 1. E vou colocar o salário 2. E aqui eu vou colocar a minha variável grau de instrução. Pronto. Vou dar uma olhada. Vou colocar o tamanho do efeito. Vou colocar a esfericidade, tá? E vou colocar o teste de homogeneidade, que uma vez que eu tenho um agrupamento, eu posso olhar o quê? O teste de homogeneidade. Bom, então o que a gente observa aqui? Em relação ao meu pressuposto da esfericidade, a gente observa que eu tenho um valor menor que alfa, certo? O meu W de Malcolm apresentou um P menor que alfa. Então, consequentemente, eu preciso aplicar alguma dessas correções. Bom,
Se o meu valor de greenhouse é maior que é menor que 0,75, eu fico com esse valor. Se ele é maior que 0,75, eu vou usar a correção de Hind e Feld, tá? Então, sendo assim, uma vez que o meu greenhouse é maior que 0,75, eu vou usar a correção de Hind e Feld. Então, eu vou clicar aqui para a gente poder usar essa correção. Vou até tirar isso aqui, tá? Meu teste de homogeneidade, o que ele me fala? A variação desse grupo com relação aos outros grupos é diferente. Bom, sendo aqui eu não consigo aplicar nenhum tipo de correção, tá? Mas aqui a gente sabe que esse grupo aqui tem uma variação diferente, mas eu não consigo aplicar qualquer tipo de correção aqui, certinho? Então, nesse sentido, como é que a gente vai avaliar isso aqui? Tá? Então vamos lá. Em relação ao tempo, eu tenho aqui a soma dos quadrados, o grau de liberdade, a média dos quadrados. Né? Vocês já sabem como que esses valores são calculados. E eu tenho um F de 1,90, um P não significativo. Então, eu sei que tempo, a gente já mostrou isso, ele não é significativo com relação a salário. Tá? Mas quando eu faço a covariação de tempo com grau de instrução, olha só, eu tenho um sum squares bem maior, eu tenho a média dos quadrados bem maior, eu tenho um valor de F bem maior, e eu tenho um valor de P de quase estatístico, tá? Mas um poder de efeito muito pequenininho, certo? O poder de efeito aqui é menor que 0,10. Então isso aqui me ajuda a entender um pouco que essa interação aqui não me ajudou muito bem. Bom, o salário ao longo dos 3 anos variou estatisticamente aqui. O salário ao longo dos 3 anos não variou estatisticamente quando considerado o grau de instrução. O teste aplicado foi anólogo de medidas repetidas pela mesma justificativa da questão anterior. Os valores obtidos foram de 2,3, 5,7,9, 2,46 e 0,062. Então, eu estou olhando isso aqui em relação aos anos. Essa tabela aqui está me mostrando a variação de salário entre os grupos, tá? A variação de salário entre os grupos, ok? Beleza. Então, vamos aqui. Vamos para a próxima pergunta. O salário dessa amostra foi medido em 3 anos seguidos. Houve diferença entre salário ao longo do tempo em relação ao estado civil, né? Então, houve diferença em relação ao estado civil. Então, a gente vai ver aqui agora, de novo, eu vou tirar grau de instrução, colocar para cá, colocar estado civil. Então, nós vamos fazer toda a análise novamente. A esfericidade, vamos checar a esfericidade. A gente observa que eu tenho... Deixa eu só trocar essa cor. Pronto. Então, eu observo aqui o meu valor de Malcolm tem um P maior que alfa, então eu considero que eu não violei o princípio da esfericidade, tá? Então não vou aplicar nenhuma correção. Eu vou inclusive tirar essa correção aqui, colocar nenhuma. O meu teste de homogeneidade, ele me mostra essa variação entre os meus grupos, né? Com a variação entre os tempos. É homogênea, aqui não é homogênea. E aí agora eu vou analisar. Então, de novo, o tempo, a gente já sabe que o tempo ele não é estatístico, não é diferente, ele não influencia no salário. E será que tempo e estado civil influencia? Então, a gente observa aqui que a gente observa um sum squares bem mais alto que tempo, tá? Eu tenho aqui uma média desses sum squares e eu tenho aqui esse valor de 3,72 que é o F com P menor que alfa, tá? Então, o que isso me fala? Isso me fala que quando eu faço a covariação de tempo com estado civil, a gente consegue afirmar que estado civil covariado com tempo influencia no valor do salário, né, ao longo desse tempo. E aqui ele me mostra
esse comportamento da variação do salário com relação aos dois grupos, né? Então, eu estou falando de entre sujeitos, aqui dentro de sujeitos. O salário ao longo dos 3 anos variou estatisticamente considerando o estado civil. O teste aplicado foi uma ANOVA de medidas repetidas pela mesma justificativa da questão 8. Os valores obtidos foi de 3,7 e 0,033. O efeito do tempo e estado civil na variação do salário foi considerado fraco com o ETO ao quadrado de 0,054. Tá? Então foi isso que a gente avaliou. Verifica a associação entre estado civil e grau de instrução. É possível dizer que existe uma associação significativa entre estado civil e grau de instrução? O que a gente está fazendo aqui é uma tabela de contingência. Tá? Eu vou falar sobre isso, mas na aula da semana que vem. Mas uma tabela de contingência, então a gente vai avaliar aqui estado civil e grau de instrução. Então, vem aqui em frequência, tabela de contingência, estado civil, grau de instrução, está aqui. Então, eu obtenho essa tabela de contingência, quantos casados eu tenho no primeiro, segundo e terceiro grau, quantos solteiros eu tenho no primeiro, segundo e terceiro grau, ou você pode ler, no primeiro grau eu tenho tantos 5 casados e 7 solteiros, no segundo grau 12 casados, 6 solteiros e por aí vai. E ele me compara, ele procura, ele faz a pergunta, esse teste faz a pergunta se essas duas variáveis estão associadas. E aí, nesse caso aqui, a gente usou um Q quadrado. E aqui é o valor do Q quadrado, é o grau de liberdade, e aqui é o valor de P. Esse valor de P me fala que esses valores não... Beleza. Esses valores não estão associados. Certo? Ok? Então é isso, mas a gente vai explicar isso depois. Bom, então a variação é uma forma de trabalhar com variável, a associação é uma forma de trabalhar com variáveis categóricas. Nesse formato se trabalha com tabela de contingência e teste de associação com Q quadrado e o teste de Fischer. Esse teste está localizado em frequências e tabela de contingência. As hipóteses desse teste são as seguintes: H0 diz que a variável estado civil e grau de instrução não estão associadas, ou seja, o grau de instrução não influencia no estado civil. H1 diz que as variáveis estado civil e grau de instrução estão associadas. Então, abaixo segue a tabela de contingências justamente com o teste do Q quadrado. Então, está aqui a tabela, tá bom? Bom, espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Assiste esse vídeo se você tem alguma dúvida, repete ele e é isso, turma. Um abraço, até mais.